Shalom, meus queridos, aqui é o Profeta Márcio, mais uma vez com o devocional no dia de hoje. E eu queria compartilhar com você uma palavra que está aqui em Neemias, capítulo 1, versículo 3, que diz assim, olha: E disseram-me o restante que não foram levados para o cativeiro lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. Querido, Jerusalém estava vivendo um tempo difícil. Jerusalém tinha sido levado cativa, do cativeiro por Nabucodonosor. Depois Deus levanta o rei Sírio, liberta o povo volta para sua casa, mas a palavra de Deus diz que os muros de Jerusalém estavam fendidos, suas portas estavam queimadas a fogo. E Deus estava tocando no coração de Neemias para restaurar Jerusalém, para assentar as portas de Jerusalém. E essa noite eu tive um sonho, a qual a igreja estava dirigindo pela mesma direção, mas havia buracos grandes no meio da pista e muitos carros caíam no buraco, outros batiam um no outro por causa desse buraco. E Deus ministrou meu coração que é tempo de fecharmos as brechas, é tempo de fecharmos as portas para o inimigo não entrar na nossa vida. Querido, não sei qual é o tempo que você está vivendo hoje, mas Deus ele nos chama a fazer uma análise da nossa própria vida, e nesse análise da nossa própria vida, Deus ele quer que nós nos alinhamos com o chamado dele, nos alinhamos com o propósito dele aqui na terra. E esse é um tempo, querido, que nós precisamos verdadeiramente fechar as brechas, fechar as portas, porque Deus nos chama para esse tempo. Ah, Márcio, eu não tenho brecha na minha vida, eu não tenho porta. Amém, querido? Se você não tem brecha, você não tem porta, amém? Ore como Neemias, pedindo perdão pelos pecados da nação, pedindo perdão pelos pecados da igreja, pedindo perdão pelos pecados dos seus familiares. É tempo de pedir perdão a Deus pelos nossos pecados como igreja. Muitas pessoas acham que o pecado, querido, é somente se prostituir, ou outras coisas, mas, querido, pecado também é falar mal da vida de um irmão, é falar mal, da igreja, da noiva de Cristo. Aqui em Mateus 7, versículo 1 diz assim, olha, não julgueis para que não sejais julgados. Muitas vezes, querido, nós julgamos as pessoas, pelo vestir, pelo falar, julgamos as pessoas, sem ela ter uma possibilidade de se defender. Muitas vezes julgamos pessoas que estão caídas, prostradas, que voltaram para o mundo, estão desviadas. E muitas vezes, querido, julgamos a igreja, a noiva de Cristo. Deus ministrou isso no meu coração. Quantas pessoas falando mal de liderança, de pastores, da igreja, da noiva de Cristo. E isso, querido, tem aberto brecha na sua vida e na minha vida. Temos que nos humilhar diante de Deus, pedindo perdão por esses pecados, de tocar na noiva, de falar mal da noiva. Nós temos que entender que a noiva não é nossa, a noiva ela é de Cristo. Muitas vezes falando mal, mas eu não estou falando. Uma crítica, querido, se você está ouvindo alguém falar mal da sua liderança, do pastor, da igreja, você está participando com ele, então você está sendo um coautor. Coautor é aquele que participa. Não dê ouvidos, querido, não empreste os seus ouvidos para falar mal da noiva de Cristo, da igreja de Cristo. Não empreste seus ouvidos para falar mal das autoridades, do seu pastor, por mais que talvez você tenha uma decepção, teve uma decepção contra ele ou contra o seu irmão. Não fale mal. Ah, Márcio, é difícil. Querido, se você é cristão, não fale mal, não dê brecha para o inimigo. Não dê... Muitas vezes a ferida do nosso coração nos faz criticar as pessoas que nos feriram. Mas Deus está dizendo para você, abre mão desse julgamento. Porque da mesma forma que eu julgar, também serei julgado. Eu queria dizer algo para você. Se é para julgar, comece olhando para você mesmo e julgando a sua própria vida, porque você não é perfeito. Você tem perfeição? Você é melhor do que a sua liderança? Você é melhor do que o seu próprio irmão? Ou você não tem defeito também? Olha os seus defeitos, comece a julgar você mesmo e alinhar a sua vida diante de Deus. Deus manda dizer isso para você. Eu sei que dói, querido, ouvir isso, mas Deus falou isso comigo.
Se é uma coisa que hoje eu abri mão, é de falar mal de liderança, de igreja do meu irmão. E se alguém chega para mim falando mal de alguém, fala, irmão, para aí, vamos orar por ele. Corta. Se você der ouvido, você está participando. E muitas vezes essas brechas, queridos, dá lugar para o diabo entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nas nossas finanças. Até mesmo enfermidade. E que Deus está dizendo para mim, para você, olha, esse é o tempo da gente fechar as brechas. E muitas vezes, querido, nós julgamos o nosso irmão, falamos mal da igreja, a igreja era de Jesus. Deus fica tão triste quando falamos mal da liderança. Mas eu não estou falando só um comentário. E esse comentário, se estiver denegrindo a imagem dele ou dela, é uma brecha, está falando mal. Não empreste seus ouvidos, vai para a igreja adorar a Deus. O culto tem que ser para Deus. Então, se as pessoas não estão dando culto para Deus, dê você o culto para Deus. Mas não comece a ficar ali só olhando se fulano está adorando, se fulano está orando, se fulano está jejuando. Ore para Deus, dê você o culto a Deus. Adore ao Senhor. Ah, minha igreja está fria. Ore para que Deus esquenta a igreja, que desça o fogo do Espírito Santo na igreja. Ore para que Deus venha perdoar. Querido, se Deus mostra algo para você, não é para você ficar criticando, julgando e falando mal para um, para outro. Deus mostrou algo, se tem algo errado é para você orar. Deus só mostra as coisas para as pessoas que oram, que tenham sabedoria, tenham maturidade para isso. Não sai falando mal da liderança da igreja. A noiva, ela é de Cristo. E por mais, querido, de que nós temos defeitos, né? A noiva, ela é de Jesus, e Jesus, ele ama a noiva. A Bíblia diz que o próprio noivo, o oleiro, ele sabe como trabalhar com o barro. Então não critique seu irmão, não critique sua liderança, seu pastor, não fale mal de ninguém, nem do seu patrão, nem daqueles que estão ali em volta. Seja luz. Ser luz é fazer a diferença no meio do povo. Tem muitas pessoas nas igrejas que são cristãos que estão falando mal, tocando na noiva, brecha, fofocando, falando mal. Isso está trazendo maldição para a sua vida. Aí depois você tem que ficar orando, pedindo pessoas para orar por você, né? Dar o seu nome na oração. Não, querido, não faça isso. Abra o seu coração e olhe para Jesus. Perdoe. Peça perdão pela noiva, está com defeito, olhe para que Deus mude a liderança, olhe para que Deus mostre para a liderança, para a pessoa, que ela precisa se arrepender, se arrependa junto com ela, leva essa intercessão. Neemias, ele intercedeu pela nação, pelo povo de Judá, de Jerusalém, como se fosse, confessou os pecados dele como se fosse o seu próprio pecado. Então, se Deus está mostrando algo para você, é para você orar, confessar, pedir perdão, fechar essa brecha, seja um reparador de brecha. A palavra está pesada, mas ela pesou em mim também. Talvez você nem queira ouvir essa palavra aqui, mas essa palavra de confronto, toda palavra de confronto, toda palavra de exortação é para poder nos edificar, é para edificação. Talvez Deus quer te tirar dessa brecha aí, né? Deus quer restaurar essa brecha na minha e na sua vida. Talvez sua brecha não é prostituição, não é sexo fora do casamento, não é fornicação, mas é falar mal da liderança, falar mal do irmão, falar mal dos outros, criticar as pessoas, julgar. Ore para você mesmo, faz uma análise se você é perfeito. Se você for perfeito como Jesus foi, querido, então você tem o direito de falar mal. Mas se você não é, guarda o teu coração, não toque na noiva. Não fale mal do seu irmão. Não deixa essas brechas na sua vida, feche. Temos que tomar cuidado com a nossa língua, porque muitas vezes falamos mal, ferimos, falamos mal. E se nós estamos falando mal da igreja, estamos falando mal da noiva de Cristo. A noiva não é nossa, a noiva é de Jesus. E Deus não se agrada dessas coisas. Perdoa-te falar isso hoje. A palavra hoje doeu, mas a palavra hoje está trazendo conserto para mim e para você. Sabe por quê? Porque Deus quer te honrar, Deus quer te abençoar, Deus quer que as bênçãos correm atrás de você, mas nós não podemos tocar na noiva, falar mal do irmão, da liderança. Por mais que ele esteja errado, ore para que Deus traga quebrantamento e arrependimento para a vida dele. Se você merece uma chance, ele também merece uma chance. Olha o que Deus está dizendo para você: se você merece uma chance, ele também merece uma chance. E outra coisa, querido, nós vemos também pessoas criticando, as pessoas são desviadas, afastadas.
Em vez de ajudar, tá falando mal. Você nasceu para ser luz, sal, para sarar a terra. Então sara aquela vida. Deus quer te levantar hoje como reparador de brecha. Não abrir brecha, mas para reparar, ajudar aquele desviado, aquele afastado que está nas drogas, o ex-prisioneiro, o ex-prostituto, o ex-homossexual, seja o que for, tá vivendo nessa vida. Deus quer que você ajude ele a se levantar. Deus quer que você mostre o caminho para ele. Deus quer que você seja um reparador de brecha na vida dele. As pessoas estão precisando do amor de Cristo. O Evangelho é boas novas, boas notícias. Chega de julgamento. A situação dele lá fora já é situação de julgamento. A situação dele lá fora já é situação de que ele está julgado. Aí você vai julgar ele mais ainda se ele já está julgado? Não é assim, querido. As pessoas não vão querer te ouvir. A pessoa já está no nível do pecado, já está julgado, já está condenado. Ela precisa de alguém que leve uma palavra de boas novas. Olha, por mais que você esteja nessa situação, Jesus te ama. Ele continua te amando. Ele deu a vida por você naquela cruz. Ele morreu por você naquela cruz. E ganhe ele para Jesus. Traga ele de volta. Seja, querido. Não seja aquele sacerdócio, aquele levita que passou perto ali, né? Do ferido machucado e passou direto, não olhou para as feridas dele, não quis curar. Mas seja um bom samaritano, aquele que, além de não falar mal, que age para ajudar o irmão ferido, o irmão caído. Deus quer te levantar para levantar os caídos. Deus quer te levantar para você ser um reparador de brecha na igreja, na nação de Cristo, na vida que eles estão afastados, desviados. Deus manda dizer para você, esse é um tempo, eu quero restaurar as brechas e eu conto com você. Seja um reparador de brecha. Feche as brechas, feche as portas. Está no tempo de fechar as brechas, as portas, no tempo, querido, de curar os feridos. Deus vai te levantar para curar, não para destruir. Que o Senhor te abençoe e te guarde com essa palavra. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, te dê a paz e tenha misericórdia de ti. Eu quero orar por você e por mim, porque precisamos nos arrepender por tocar na igreja, falar mal da liderança, das pessoas, do irmão, seja quem for, e criticar aqueles que estão desviados e afastados do Evangelho. Deus, nós queremos em primeiro lugar pedir perdão pelos nossos pecados. Pai, iniquidades, transgressões, pecados de conduta, quebra de princípio, de ferir a tua santidade, tocar na autoridade do Senhor. Pai, como igreja nós nos humilhamos, pedindo perdão, Senhor. Falamos mal, criticamos, tocamos, Pai, na igreja, a noiva de Cristo, falamos mal. Nos perdoa, Senhor, por esses pecados, por essas iniquidades, por essas transgressões. Pai, lava as nossas vestes no sangue do Cordeiro, lava nossa mente, nosso coração, cura-nos, ó Deus, e nos sara para sararmos outras pessoas. Pai, que essas brechas sejam reparadas e fechadas na nossa vida e que nós sejamos um canal de bênção para a noiva, para a igreja e para aqueles que estão lá fora caídos, Pai. No mundo, Pai, na condenação, precisando de uma voz profética, precisando, Pai, de um bom samaritano, e que nós vamos ser Neemias dessa geração, o bom samaritano para curar e para resgatar as vidas nesse tempo e não destruí-las. Pai, perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus, esse irmão, essa irmã, a minha vida, nós pedimos perdão como igreja, Pai. Perdoa-nos, ó Deus. E nos guarda, Pai, nos edifica, nos direciona ao centro da vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido? Neemias significa consolador, aquele que consola. Seja aquele que consola. Amém? Seja um bom samaritano. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser e permitir. Um grande abraço do Profeta Márcio. Curte, compartilha aí, se inscreve no canal e evangeliza alguém em nome de Jesus. Abraço.